Galera, é o seguinte, 7 anos já se passaram desde o lançamento de um dos Assassin's Creed mais famosos de toda a franquia, Assassin's Creed Black Flag, ou apenas Assassin's Creed 4 para os mais chegados. O jogo, que foi lançado em 2013, conquistou seu próprio espaço depois do lançamento turbulento do terceiro título da franquia, recebendo inclusive diversas indicações de jogo do ano. Mas o porquê desse sucesso todo você deve estar se perguntando. E é isso que a gente vai ver agora, voltando lá em 2013, ainda que a gente já esteja com o lançamento bem aproximado de Assassin's Creed Valhalla. Por isso, antes de continuar esse vídeo, não se esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba, e de quebra você faz a boa ação do dia, e também se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder absolutamente nada. São vídeos todas as terças às 19 horas e às vezes às quintas no mesmo horário, e você não pode perder. Diferente do que muita gente estava esperando, Assassin's Creed Black Flag não vem para poder contar uma continuação de Assassin's Creed 3, mas sim para poder contar os eventos que antecedem a ele, colocando a gente na pele do avô do protagonista do game anterior, Edward Kenway, um pirata que em um combate em alto mar enfrenta um assassino e passa a assumir a identidade dele, quando de repente, já por meio de osmose, já é um assassino. Basicamente é assim que as coisas acontecem. A história de Assassin's Creed Black Flag não é uma grande coisa se analisarmos friamente. Os eventos não são dos mais interessantes e a linha de narrativa é padronizada, com começo, meio e fim relativamente previsíveis. Porém, o carisma do personagem principal consegue manter a atenção do jogador presa. Alguns fãs, inclusive, o comparam com o lendário Ezio de Assassin's Creed 2, Brotherhood e Revelations. Já outros dizem que ele o supera. Eu particularmente ainda prefiro Ezio, mas acho que isso é muito uma questão de identificação pessoal, vai de pessoa para pessoa. Mas é agora que as surpresas de fato começam nesse vídeo, sendo a primeira delas o fato do jogo ter sido um excelente cross-gen. Ele saiu para PS3, Xbox 360, Wii U, Xbox One, PS4 e PC. O público atingido com ele foi imenso. Na versão do Xbox 360 e PlayStation 3, eu já me surpreendi pelo fato do jogo rodar em 720p nativos, sem problemas com resolução dinâmica e uma estabilidade de taxa de quadros por segundo muito boa. Já na geração do PS4, ele chegou com uma performance em 900p, o que é abaixo do 1080p Full HD, mas eventualmente ele recebeu um patch para poder corrigir isso e teve a sua resolução aumentada. Obviamente, o jogo possuía melhores efeitos nos novos consoles, mas o trabalho na geração passada foi tão caprichado que a experiência ali era muito agradável, o que nos leva a falar de outra surpresa extremamente positiva, as mecânicas do jogo. Já que estávamos no controle de um personagem pirata, o elemento de navegação em um navio introduzido em Assassin's Creed 3 foi mais explorado, polido e enfatizado aqui. O fato é que você vai usar o navio do personagem durante pelo menos 50 a 60% de tempo do seu jogo, e nessa parte alguns fãs ficaram divididos, e eu confesso, inicialmente eu também. As sessões em alto mar no jogo anterior, o Assassin's Creed 3, eram de dar muito sono. Por isso é normal olhar com uma certa estranheza para o retorno delas aqui. Mas mesmo com esse banho de água fria que a gente levou com Assassin's Creed 3, eu acabei dando uma chance para o efeito de navegação que o Assassin's Creed 4 poderia causar em mim. E eu me surpreendi. O mar era estupidamente rico em detalhes. Em momentos bem repentinos, por exemplo, a gente podia ver baleias saltando na nossa frente, causando efeitos deslumbrantes de simulação de água, inúmeros combates entre os navios e também realizar caça aos tesouros, fazendo com que a gente fosse até o fundo do oceano para poder investigar cavernas ou então navios que afundaram ali. Isso era sensacional, porque tirava o sentimento de monotonia imposto pela navegação do Assassin's Creed 3, resolvendo esse problema. Além disso tudo, todo o visual dos oceanos é incrível, o feeling de imensidão que o jogo passa é absurdo, você se sente literalmente navegando no meio do nada, exatamente como tem que ser, porque a gente está explorando todo o oceano, né? A extensão territorial acabou contando muito para esse ponto. E além disso, existem muitas ilhas e cidades que você pode simplesmente parar para poder explorar, e isso enriquece muito o fator de exploração do jogo. No meio dessa viagem, você pode parar nessas ilhas até para poder fazer aquela limpa básica de recursos, como coleta de tesouros ou então realizar a caça de animais, que são muito úteis para poder melhorar o personagem, o navio ou então a sua tripulação. E pode parecer bobagem, mas na prática você sente nitidamente a melhora do navio nos combates, o desempenho dele vai dobrando conforme você vai melhorando ele.
é significativo. E esse é outro ponto altíssimo de Assassin's Creed Black Flag, os combates e a movimentação em geral. Tudo que foi problemático no game anterior foi consertado aqui. O game estava literalmente com uma engine mais bem polida. A movimentação do personagem era mais dinâmica e intuitiva até então na série. A gente pode saltar, correr, empurrar as pessoas, escalar árvores, pressionando apenas um botão. Já nos combates, os controles são muito intuitivos também, com animações que me deixaram muito satisfeito. Os combates são muito divertidos justamente por conta desses controles. Em grandes hordas de inimigos, diversas vezes eu me senti na pele do protagonista, ficando apreensivo por ter que ficar atento em quem vai ser o próximo a me atacar. Era muito bacana. E o melhor de tudo isso é que mesmo melhorando essas novas mecânicas, o jogo ainda mantém elementos clássicos dos jogos anteriores, para não perder a identidade da franquia, o que é muito importante. A gente ainda encontra sessões de assassinatos furtivos, podemos nos misturar no meio da multidão para poder nos esconder, contratar grupos que nos camuflem e também realizar perseguições à distância. Tem missões que são dedicadas a isso apenas. Além, é claro, de podermos usar os novos recursos de se esconder no meio da vegetação, que antes não era possível no Assassin's Creed 2, Brotherhood e Revelations, e também atrás de paredes. Esses dois recursos foram basicamente implementados no Assassin's Creed 3, só que aqui foi mais expandido. O que eu quero dizer é que mesmo que você passe 60% do seu tempo em alto mar, ou pelo menos dependendo dele para poder realizar outras missões, o jogo não deixa de lado as raízes que consagraram a franquia, e isso é muito importante. Tem inúmeras missões secundárias para poder serem feitas e o jogo estimula o jogador a fazê-las para poder coletar recursos na tentativa de melhorar todos esses quesitos que eu já mencionei para vocês, o personagem, o seu navio e também a sua tripulação. E para ambientar a gente nisso tudo, é claro que tem os gráficos que eu já falei bem brevemente, eles estão incríveis em ambas as gerações. Como sempre, Assassin's Creed acaba se destacando muito pela direção de arte, faz a gente se sentir nos locais. Tem todo um trabalho de reconhecimento de área para poder colocar no jogo, e isso é muito importante. Tudo é retratado com muito cuidado, desde o fundo do mar até as cidades que a gente vai visitando. Cada localidade tem a própria identidade visual com o uso de cores bem quentes, para poder passar uma sensação de clima tropical que reflete diretamente na personalidade do personagem principal, o que acaba não sendo à toa. Tudo conversa muito bem nesse jogo. E do mesmo jeito que eu posso falar para vocês que o jogo possui elementos que conversam muito bem entre si, também posso afirmar sem sombra de dúvidas que as coisas acontecem e são representadas de forma muito orgânica aqui. O comportamento das pessoas nas cidades é diferente das pessoas que vivem no campo, que também difere do comportamento das pessoas que fazem parte da tripulação do protagonista. E isso acaba influenciando para a identidade de cada local, bem como também deixando tudo mais natural, humanizando mais os NPCs, que são as pessoas que andam pelas ruas basicamente. É claro que há um certo limite para essa humanização, mas para um jogo do porte que é e para a época que foi lançado, posso dizer que é algo muito positivo. Comparando as gerações, além da resolução, encontramos melhores reflexos nas versões do PS4 e Xbox One, e o mesmo acontece com as sombras. Com relação aos reflexos, é perceptível que são mais realistas, é visível que teve todo um cuidado com a opacidade deles, principalmente nas águas, e as sombras são nitidamente mais detalhadas na versão dos consoles atuais. Claro, a gente também não pode esquecer que tem aqueles detalhes que passam despercebidos, como alguns objetos em baixa resolução na roupa dos personagens e também os raios de luz emitidos pelo sol. Nada que atrapalhe a experiência, mas são detalhes que eu acho que convém a gente mencionar nesse tipo de vídeo. E quando a gente se depara com alguma tempestade durante a navegação, é fácil dizer que ela é muito mais imersiva em um PS4 ou Xbox One, ou até mesmo PC, né? A quantidade de partículas mostradas na tela é absurda, e os efeitos de iluminação realmente fazem todo o seu trabalho com os raios, e a física da água eu posso dizer que é no mínimo assustadora para a época. Mas isso não desmerece a versão de consoles como o Xbox 360 e o PlayStation 3, tá? Eles fazem o seu melhor na hora de apresentar os efeitos na tentativa de passar uma boa imersão. Mas de uma forma geral, pelo porte que o jogo tem, eu fico muito satisfeito em ver que ele se comporta muito bem em ambas as gerações. O fato é que Assassin's Creed Black Flag envelheceu muito bem, independente do console que você for jogar hoje em dia, e por isso ele tem todo um mérito a ser respeitado. Além dele ter introduzido as mecânicas de navegação de uma forma muito melhor quando a gente compara com Assassin's Creed 3, a gente também precisa levar em consideração que ele possui elementos clássicos que consagraram a franquia
presentes ainda no jogo, e isso é muito importante, como por exemplo as missões em stealth, que são muito características e são muito divertidas, e acontecem em momentos bem pontuais da campanha para não tornar a experiência enjoativa. Mas bem galera, basicamente esse foi o vídeo de hoje. O que vocês acham de Assassin's Creed Black Flag? Eu conheço um monte de gente que joga ele até os dias atuais. Me conta aí nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia. E também se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder absolutamente nada. São vídeos todas as terças às 19 horas e às vezes às quintas no mesmo horário e você não pode perder. Minha rede social vai estar aparecendo aqui, se quiser trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e até a próxima.